pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal AB Espaço. Nós somos um lugar em que a gente pode conversar sobre assuntos jurídicos da atualidade sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje eu estou recebendo com muito prazer, com muita honra, um professor meu da graduação, o professor Davi França Carvalho. Ele é advogado empresarialista há mais de 20 anos, ele é sócio do escritório França Máximo Advogados, autor de livros e artigos jurídicos, professor universitário e doutor da Universidade de São Paulo. Professor, um prazer te receber, viu? Muito obrigada. Rayane, prazer é todo meu. Eu sempre estou à disposição para colaborar com esse tipo de empreitada, né, com esses projetos. Eu acho bem interessante e acho que a cultura jurídica tem que ser disseminada, seja por que meio for e da forma como for, porque nós ainda somos carentes de informação. Por mais que nós tenhamos à disposição todos os meios possíveis, nós ainda somos carentes de informação de qualidade, informação que possa contribuir de fato para a sociedade como um todo. Sim. Muito obrigada, então, pela presença. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre essas decisões, essas ações que estão em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sobre a responsabilidade das plataformas digitais e aí o marco civil da internet. Enquanto a gente conversa sobre isso, eu vou cozinhar para o professor Davi um risoto de queijo brie e parma crocante. Então, quem quiser reproduzir essa receita, é só olhar que está lá na descrição do vídeo, tá bom? Professor Davi, vamos lá. Então, mais uma vez, é uma honra, viu, receber o professor aqui, um professor que contribui muito com a minha formação, lembro ainda com muito carinho das aulas, dos ensinamentos. Então, assim, uma honra mesmo ter professor aqui. Meu, Rayane. Então, vamos lá. Para quem, assim, não está acompanhando o noticiário, porque toda semana a gente tem uma notícia sobre esses recursos que estão em trâmites aí no STF. O que está sendo julgado, né, nessas ações? Rayane, é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele começou a julgar dois recursos extraordinários, né? Dois recursos que, para quem não conhece, recurso extraordinário visa, assim, de modo muito sucinto, trabalhar com questões que violam a Constituição, questões que vão trabalhar a constitucionalidade das leis, dos posicionamentos. Então ele começou a julgar dois recursos, recurso 1.037.396, estou com uma colinha aqui, e o recurso 1.057.258, ambos com uma mesma situação, com alguns detalhezinhos próximos, mas com uma mesma situação que diz respeito à responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos ilícitos, considerados ofensivos, postados ali por terceiros, né? Publicados por terceiros, conteúdos esses que podem, de alguma forma, prejudicar seja o indivíduo, seja uma empresa, seja uma coletividade, seja o próprio Estado Democrático de Direito, conteúdos, então, que vão ferir os direitos, ou que podem ferir, né, os direitos fundamentais aí, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica de uma forma geral. Então, esses dois recursos estão ali agora tratando disso. E quando o Supremo Tribunal de Justiça ele começa a analisar essa questão e reconhece que é uma questão de extrema relevância, ele chega nesse ponto a partir do momento em que várias ações concernentes a essa mesma questão já foram levadas para a justiça. Então é um assunto relevantíssimo, é um assunto que a princípio parece ser simplório, mas não é. De um lado, a gente tem os direitos daqueles que supostamente tiveram violações configuradas, mas de outro lado a gente tem os direitos das próprias plataformas. A gente tem que olhar, a gente tem que ter um olhar para os dois lados. Isso é muito importante para quem trabalha com direito. Se posicionar num primeiro momento de maneira imparcial, afastando ali o olhar do objeto, né, para depois então, a partir de argumentos favoráveis e contrários, a gente chegar ali a um ideal que seria
parâmetros mais justos para a sociedade como um todo. Sim. E é isso que o Supremo vai fazer nesse julgamento com esses dois recursos extraordinários em conjunto. Agora, é interessante falar também, Rayane, que não são só esses dois recursos. Esses recursos, eles trabalham com uma questão muito específica da plataforma, da responsabilidade da plataforma, da responsabilização dos conteúdos postados na plataforma, que é a constitucionalidade, principalmente a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso é importante dizer. Mas, paralelamente, a gente tem outras questões que estão ali também próximas, que vem sendo questionada numa ação direta de inconstitucionalidade. Que é a ação direta de constitucionalidade 55, vamos colar aqui, 5527, que vai questionar justamente a constitucionalidade de dois outros artigos, do artigo 10 e do artigo 12, que vai trabalhar ali com questões envolvendo informação que deve ser divulgada e que, a princípio, é de cunho sigiloso, é de natureza sigilosa, e há algumas sanções, como suspensão temporária de atividade, proibição de exercer a atividade da plataforma por um período. Então, assim, a gente tem questões que estão sendo levadas para o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, então, chegar num posicionamento. Eu acho muito difícil chegar num posicionamento ideal com relação a essas questões, mas um posicionamento mais próximo do ideal que possa levar para a sociedade pelo menos um mínimo de previsibilidade do que pode acontecer daqui para frente. Sim. Agora, é um julgamento recente. Esse julgamento dos recursos extraordinários, eles começaram a ser pautados, né, início de dezembro do ano passado. Então, um recurso, ele teve o primeiro voto divulgado, que foi o voto do ministro Dias Toffoli, que foi o relator do primeiro recurso, do 1.037.396, em 5 de dezembro de 2024. O segundo foi na semana subsequente, no dia 11 de dezembro de 2024. Então, está muito recente, da relatoria do ministro Luiz Fux. Está muito recente ainda. E o terceiro voto é o voto do ministro Barroso. A gente tem só 3 votos de 11 ainda. É uma situação ainda, embora a gente já tenha ali os principais argumentos, já temos os principais posicionamentos, ainda temos que esperar os outros se posicionarem para que a gente tenha a maioria para um ou para o outro lado. E eu acho que o mais interessante desse julgamento não é o lado que vai vencer, não é um ou o outro, mas sim os critérios que vão ser estabelecidos, que vão ser fixados. Porque o Supremo ele tem um papel, ele vai julgar para um lado ou para o outro. Sim. Mas nesse caso específico, eles vão ter que fixar critérios. Eles são obrigados a fixar critérios que vão definir a conduta depois dessas plataformas digitais. Critérios esses que podem ser levados para uma regulação administrativa ou que podem depois vir por meio de lei, mas eles vão ter que fixar, porque o julgamento aqui não vai fazer sentido, o resultado final do julgamento, se não tiver esses critérios previamente estabelecidos. Sem esses critérios, seja para um lado, seja para o outro, vai ser considerada uma decisão que vai causar novos problemas, novas violações. Professor, vamos nos ater, então, a princípio, a esses recursos extraordinários aí que tratam do artigo 19, né? Eu vejo muita preocupação na rede social, né, no meio jornalístico, com relação a conteúdos de nudez. Mas os conteúdos de nudez não estão abarcados ali no artigo 19. O professor poderia esclarecer isso para o pessoal? Olha, o artigo 19, ele vai dizer o seguinte, ele estabelece que os provedores, né, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, é bom a gente deixar claro, sim. O Marco Civil da Internet é a Lei 12.965 de 2014, portanto a gente já teve 11 anos para testar a aplicação dessa lei. E agora a gente chega com uma questão relevantíssima, porque o mundo digital em 2014 não é igual
digital de hoje. Era muito diferente. Então a gente tem também que atualizar, né, os dispositivos legais à luz do nosso sistema jurídico constitucional e interpretar esses dispositivos à luz de uma constitucionalidade. E eu sempre penso numa constitucionalidade teleológica, finalística, né, numa constitucionalidade prática. A gente tem que dar uma concretude prática para esses dispositivos, porque senão tá ali, vai ficar na lei, e um dia vira letra morta. Porque também não é revogar o artigo pura e simplesmente. Se der para aproveitar, a gente aproveita. Pode fazer uma interpretação conforme, né? Uma interpretação conforme. Então, assim, o dispositivo do 19, ele vai estabelecer que os provedores de aplicações de internet somente serão responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem as providências para remover o conteúdo apontado como infringente. Então, ele fala só de provedores, de fato. Só que já existe um entendimento ampliando para provedor, para websites e outros tipos de plataforma que coloquem conteúdos. E aí, chegando à sua pergunta, conteúdos que violem de uma ou de outra forma não só direitos fundamentais específicos com relação à privacidade, à honra, à própria segurança, mas também que violem a moral e os bons costumes em alguns outros casos. Então, isso é importante a gente falar, porque isso tudo está em jogo, isso tudo está em discussão aqui no julgamento que abarca os dois recursos extraordinários. Esse é o principal ponto de discussão. É a constitucionalidade do artigo 19. Entendi. Então, assim, exemplificando, se alguém posta alguma coisa contra a minha honra, um vídeo, ou alguma difamação, alguma injúria, alguma coisa nesse sentido, e eu notifico o Instagram, por exemplo, para tirar esse conteúdo do ar, e ele não tira. Nesse caso, a princípio, ele não seria responsabilizado porque não é uma ordem judicial. Pelo artigo 19 do Marco Civil, ele não seria responsabilizado. Ele pode remover, a ordem judicial pode até vir para remoção e a plataforma remover. Mas, a princípio, não teria direito de danos morais, por exemplo, de uma indenização por danos morais. Sim. O que tem acontecido na prática? Na prática, os juízes de primeira instância têm reconhecido que há um dever de remoção. Beleza, ok. A plataforma ela deveria remover os conteúdos ofensivos a partir da notificação, a partir de uma mera notificação extrajudicial. Porém, esses juízes de primeira instância entendem que não há a configuração da responsabilização civil e, portanto, de atribuição de indenização por danos morais, porque não houve decisão judicial específica para isso. Entendi. O que se reverte na segunda instância, nos tribunais, nas turmas recursais. As turmas recursais já entendem que há, sim, o dever de responsabilização. Entendi. Então, a gente tem posicionamentos muito diversos ao longo aí dos juízos e dos tribunais espalhados pelo país. Professor, eu queria que o professor explicasse o motivo pelo qual o legislador, a princípio, previu a não responsabilização sem que houvesse essa decisão judicial. O objetivo aí é não abrir margem para censura, né? Assim, porque, por exemplo, às vezes uma pessoa está falando algo, dando uma opinião sobre um assunto, por exemplo, político, e a outra pessoa não está feliz com aquilo. Então, a mera notificação e a retirada do conteúdo do ar poderia ser uma forma de cercear a liberdade de expressão. Então, eu queria que o professor explicasse o objetivo do legislador ao criar esse artigo 19 com essa previsão. O objetivo do legislador, eu acho, e eu penso, né, considerando os contextos bem diferentes, atual e o contexto de 2014, né, porque o contexto não é o de 2014, é um contexto
pré-2014, que a lei foi feita se espelhando no que acontecia até então. Uhum. E até então, a gente não tinha uma regulação, a gente mal sabia como regular as relações na internet ainda. Eram questões muito esparsas que existiam, eram regulações esparsas. E eu penso que o legislador ele tentou coibir de uma forma, disciplinar a coibição de uma forma mais rápida, sem pensar muito no que poderia vir dali para frente. Então ele falou, ó, retira e ponto final. Retira e ponto final. A responsabilidade civil a gente pensa depois, a partir dos parâmetros civis estruturados no Código Civil, ou no Código de Defesa do Consumidor, a depender da situação. Então eu acho que não foi essa preocupação. A preocupação da responsabilidade civil eu acho que já estava num diploma paralelo e não simplesmente aqui. Então, a intenção era, a meu ver, era resolver imediatamente a ofensa, o conteúdo ilícito, mas eventuais danos decorrentes daquilo, eu acho que viria a partir da aplicação ali das normas civis, né, do Código Civil, Defesa do Consumidor, etc. Então, não havia essa responsabilidade objetiva. Como existe ainda hoje, né, a responsabilidade subjetiva. Se demonstrar que houve falha do provedor, ele é responsável, por óbvio. Então, eu acho que o legislador ele pensou muito mais numa responsabilidade subjetiva do que numa responsabilidade objetiva, propriamente dita. O que se busca, né, o que se tem falado muito, é uma responsabilidade imediata, tal qual fosse uma assunção por risco do negócio. E eu acredito que a gente não deve pensar muito bem desse jeito, não, porque isso seria não só configurar ali uma censura quase que prévia, mas também impedir o exercício de uma atividade econômica por parte das plataformas. Sem falar em onerar o seu custo, né? Custo operacional. Então, a gente tem que ter muita cautela. Eu acho que os ministros têm que ter muita cautela nesses seus posicionamentos, porque quanto mais se regulamenta relações digitais, maior vão ser os problemas que a gente vai ter mais para frente. Porque a gente sabe que o direito digital, e eu vou ampliar, né? O direito digital, as relações digitais, elas evoluem numa rapidez que o legislador não consegue acompanhar. Então, quanto mais fechadas estiverem os dispositivos legais, maiores, eu acho que maiores vão ser aí os questionamentos. Esses dois recursos extraordinários, para você ter uma ideia, o pano de fundo deles foi, de um lado, a criação de um perfil falso no Facebook, e aí a usuária, né, ela requereu a retirada, a remoção, requereu o fornecimento dos dados de IP e requereu também indenização por danos morais. E daí, estavam usando o nome dela num perfil falso? Estavam usando um perfil falso. Entendi. Aí ela notificou a própria plataforma. Notificou a plataforma para remover e para fornecer os dados do IP. Para ela poder responsabilizar. Exatamente. Primeira instância, ela só conseguiu a remoção. Ela fez uma notificação, né? A primeira instância determinou, na realidade a primeira instância estabeleceu que o dever era de remover. E como removeu? Ela, não satisfeita, recorreu para a turma recursal, isso foi no interior de São Paulo, e a turma recursal disse, não, além de remover, ela tem que ser responsabilizada também a indenização por danos morais. E, de outro lado, o outro recurso extraordinário, 1.057.000, esse recurso já foi muito similar, o pano de fundo foi muito similar, só que foi em decorrência da criação de uma comunidade ofensiva, ainda no então Orkut,
que é administrado pelo Google. Então, o recurso extraordinário, o recorrente do recurso extraordinário foi o Google, né? E aí, a mesma coisa. Primeira instância, isso aconteceu aqui em Minas Gerais, primeira instância, sem indenização por danos morais. E na segunda instância, o Tribunal de Justiça de Minas estabeleceu que haveria também a necessidade de indenização por danos morais. Entendi. Então, os recursos são das plataformas. São das plataformas. O recurso chegou no Supremo pelas plataformas. Com base na violação do artigo 19? 19, principalmente o 19. O 19 prevê a não responsabilização, porque não havia nenhuma, até então não havia nenhuma decisão judicial. Entendi. Os recursos extraordinários, né? Porque Sim. a segunda instância colocou a responsabilidade. Sim. Então aí a plataforma que recorreu e fez chegar no... A plataforma que fez chegar no Supremo. Entendi. Exatamente. Professor, e assim, né, o professor já explicou que esses recursos ainda não foram julgados porque, né, só apenas 3 ministros votaram. O professor poderia falar um pouquinho do voto de cada um desses ministros, quais foram, o que a gente já tem aí decidido, qual é o norte que esse julgado está tomando? Foram 3 ministros. O primeiro ministro que votou foi o ministro relator do primeiro recurso, o ministro Dias Toffoli. Recurso 1.037.396. Para ele foi muito incisivo no seu posicionamento, embora seja um voto bem erudito, o voto do Dias Toffoli. Inclusive, foi muito elogiado até pelo ministro Barroso. Mas, em resumo, é um voto mais fechado, um voto mais, a meu ver, punitivo, no sentido de que, para ele, o artigo 19 é inconstitucional. O artigo 19 é inconstitucional, as plataformas elas devem ser fiscalizadas e responsabilizadas de maneira objetiva para evitar que direitos privados, direitos fundamentais privados, Estado Democrático de Direito e outras instituições sejam ou tenham seus direitos também atacados, violados por conteúdos falsos, por conteúdos ofensivos. Então, elas têm que fiscalizar. Em resumo, a plataforma ela precisa responsabilizar, caso contrário, ela se responsabiliza. Entendi. Porque ele fixa ali uma responsabilidade objetiva. Sim. Então, ou seja, a plataforma já tem que atuar de forma preventiva, buscando ali acompanhar as publicações dos seus usuários para remover de imediato o que ela identificar. Sim. Mas a ação da parte prejudicada e ela não tirar, ela esperar uma decisão judicial, ela pode ser responsabilizada da mesma forma, ainda que ainda não haja uma decisão judicial. Para ele, Rayane, o sistema do jeito que está hoje atribui confere uma imunidade para as plataformas. Confere uma imunidade às plataformas e ele propõe uma responsabilização conforme previsto no 21. Entendi. E o artigo 21 ele é interessante porque é um artigo que, embora colado ali no 19, ele vai prever a retirada do conteúdo mediante simples notificação e ponto. Para conteúdo de nudez, é isso que falou? Para tudo. Para tudo. Simples notificação. Sim. E ele diz mais. Ele diz que as plataformas elas têm condições tecnológicas para fazer essa conferência, para retirar os conteúdos ofensivos, que entendeu ofensivo, para retirar os conteúdos falsos, para retirar perfis falsos. E as plataformas, de fato, elas já fazem isso. Sim. Acontece elas têm uma política, né? Elas já têm uma política. E na maioria dos conteúdos elas já fazem isso. Sim. Seja de forma de ofício, né? Seja imediatamente, seja por indução, seja por denúncia, seja por informação. Agora, as plataformas que subsidiaram os casos aqui, são plataformas gigantes. Gigantes. E é óbvio que em plataforma desse tamanho, com essa quantidade de usuário e possibilidades, vez ou outra vai passar, sim, conteúdo que, de fato, violam, que ofendem e etc. Caso contrário, a plataforma vai ter que buscar investir
e aumentar seu custo exponencialmente, que talvez, eu não diria nessas, mas talvez em outras inviabilizaria até o negócio. Então, assim, para o ministro Dias Toffoli, a responsabilidade é objetiva. Ela é objetiva. Não retirou, se responsabiliza. O Rayane, de outro lado, o outro recurso, que tem a relatoria do ministro Luiz Fux, que é o recurso 1.057.258, ele representa aquele caso do Google, que eu falava aqui, da comunidade, com conteúdo ofensivo, no Orkut. Ele também traz o mesmo questionamento sobre a constitucionalidade do artigo 19. E para o Fux, ele acompanha o entendimento do ministro Dias Toffoli. Esses recursos foram julgados mais ou menos na mesma época, né? Um no dia 5 de dezembro, outro no dia 11. E ele enfatiza que as redes sociais elas não podem ser excluídas do dever de preservar os direitos constitucionais à vida privada, à honra, à imagem dos cidadãos. Ele defende uma remoção imediata do conteúdo, dos conteúdos ilícitos após a notificação extrajudicial, e ele propõe até uma inversão do ônus, caso o usuário queira recolocar o conteúdo na plataforma. Então, é mais ou menos na mesma linha. Sim. Responsabilidade objetiva. Não removeu? É responsabilizada. Não removeu a partir de uma notificação extrajudicial? A plataforma tem seus deveres de indenização. Passa a ter dever de indenização. Agora, o voto que eu acho até então mais equilibrado é o do ministro Barroso. O ministro Barroso vai dizer o seguinte, tudo bem, houve uma inconstitucionalidade, mas essa inconstitucionalidade é parcial do artigo 19. O artigo 19, ele não é de todo descartável, não. A gente só tem que fazer uma interpretação conforme ali, uma interpretação teleológica no sentido de aproveitar o que já existe. Agora, ele vai falar que esse artigo 19, ele oferece uma proteção insuficiente, que de fato precisa ser melhorado ali para ser aplicado. Ele defende, no que tange a responsabilização, né, que as plataformas elas têm uma responsabilidade subjetiva. Elas não têm que ter responsabilidade objetiva imediata, igual propõe o ministro Dias Toffoli e o ministro Fux. Para ele, a responsabilidade ali, ela tem que ser apurada a partir da negativa de se retirar, de se remover, ou da dificuldade de se remover o conteúdo, contudo, analisando ali o grau da culpabilidade no sentido de verificar se de fato agiu com negligência, agiu com imprudência, ou se houve intencionalidade, ou se houve dolo na conduta para não só postar, como para retirar o conteúdo. Então, eu acho que ele vem na via... O Barroso, ele retoma o posicionamento tradicional, que eu acho implícito, do Marco Civil, é uma responsabilidade subjetiva. Ele traz um posicionamento mais tradicional com relação à responsabilidade em geral no direito civil, contrária a essa onda de responsabilidade objetiva que vem sendo construída. E ele fixa que essa responsabilidade ela tem que ser construída dentro de um contexto em que as plataformas não adotem um dever de cuidado próprio com relação ao conteúdo, né? E que elas deixem de implementar ali medidas para reduzir os riscos sistêmicos associados aos conteúdos considerados gravemente nocivos. E aí a gente tem aí pornografia infantil, a gente tem incitação ao suicídio, tráfico humano, etc, as violações à honra e tal. Imagem, e atos de terrorismo. Sim. Então, isso tudo, violação à imagem. Então, isso tudo eu acho que tem que ser analisado a partir desses parâmetros de dever de cuidado, de implementação ou não
de sistema de coibição, de mitigação de risco. Então, isso sim deve ser analisado a fim de que haja uma responsabilização da plataforma. E aí a gente tem as análises culposa, análise dolosa, e aí eu acho que é um pouco mais justo, porque é querer ser mais realista do que o rei, a gente imputar uma responsabilidade objetiva numa plataforma que autoriza a autonomia de todos os usuários. Então, todos os usuários podem postar a hora que quiser, a bem entender, conteúdos ali. E aí vai ser um trabalho muito hercúleo da plataforma, porque um usuário, a depender, ele cria vários perfis e vai postando. Aí tira um, posta outro, tira outro. Vai postando, vai postando. Imagina isso em época de eleições. Sim. Os perfis criados, vários perfis fakes, falsos, para induzir a erro os eleitores, a população. Então, é complicado. É complicado. Professor, o voto do ministro Barroso, então, é como se fosse um meio termo, né? Porque se a gente for analisar a aplicação do artigo 19, né, de forma literal, o que tem de consequência? A plataforma ela só seria responsabilizada depois de uma decisão judicial específica, de uma determinação judicial para tirar o conteúdo e ela não cumprisse a decisão e não tirasse o conteúdo do ar. Sim. Por outro lado, a decisão, a posição do ministro Fux, por exemplo, é o oposto, ou seja, a responsabilidade é objetiva. Independente, ele tem a obrigação de analisar o conteúdo e de identificar eventuais violações, e se futuramente for reconhecido que ele deveria ter tirado e não tirou, ele vai ser obrigado a indenizar. Né? Então aqui a gente não vai analisar a culpa da plataforma. E o Barroso ele vem nesse voto mais meio termo. Né? A gente vai ter que analisar no caso concreto, né? Independentemente de ter ou não uma notificação judicial. Seria uma situação óbvia, né? Será que a plataforma não teria condições de verificar que aquilo viola algum direito e ela própria tirar? Porque nesse caso, se a plataforma tivesse condições de fazer essa análise e não tirasse, aí, na opinião do ministro Barroso, ela poderia ser responsabilizada. Eu acredito que as plataformas já fazem isso de maneira antecipada. Na maioria dos casos, elas já fazem um controle prévio. Elas já têm sistemas que conseguem mitigar, né? Já tem condições de mitigar os riscos sistêmicos do conteúdo que é ou não postado ali, publicado. Agora, o que eu acho interessante do voto do ministro Barroso, que ele começa, eu acho que isso tem que ser melhor trabalhado ainda, é a necessidade de se classificar os tipos de conteúdos ilícitos em razão da necessidade ou não de ordem judicial para fins de responsabilização. E aí ele começa a trabalhar lá, né, com crimes contra a honra. Para ele, crimes contra a honra, como, por exemplo, calúnia, injúria e a difamação, isso para ele a responsabilidade por indenização, só viria depois de uma ordem judicial específica. De uma ordem judicial específica para remoção. E aí essa ordem judicial, para evitar violações, liberdade, expressão e prevenir até uma censura prévia indevida, para ele isso seria um caso de necessidade, então, de uma decisão específica. Sim. Agora, para ele, crimes mais evidentes, como perfis falsos, para ele não precisaria, bastaria a notificação extrajudicial e dali em diante haveria a possibilidade ou não de responsabilização pela retirada ou não do conteúdo, pela remoção ou não do conteúdo. Agora, eu acho isso difícil de se apurar. Eu acho que a partir desse voto dele, é interessante porque ele começou a trabalhar em cima disso, mas eu acho que a gente precisa aprofundar, a gente precisa melhorar, a gente precisa colocar esse conteúdo do ilícito, né, em algum lugar, seja em alguma norma regulada, seja em alguma lei. O ideal seria vir por lei esse tipo de parâmetro. Sim. Mas o parâmetro, sim,
E isso eu acho que pode vir por lei. A gente não pode fechar demais outras questões, mas esse de parâmetro, eu acho que pode vir por lei, porque vão ser parâmetros que não vão alterar muito ao longo dos próximos anos. Então, isso eu acho interessante. Isso eu acho que já vai mostrando aí que o Barroso ele tem uma visão um pouco mais aristotélica ali no meio, né? Ele vai tentando chegar à virtude, ele vai entendendo que tudo bem, tem situações que, ok, a gente precisa de uma ordem judicial, mas tem situações que são do dia a dia não precisam, Sim. são mais evidentes. Agora, ele avança e ele diz o seguinte, tem que regular e tem que supervisionar. Aí eu já acho que ele foi mais pro lado do Estado. Uhum. Aí eu já acho um pouco complicado, porque regular, como a gente estava falando, relações digitais, a depender, você dá um tiro no pé. Eu acho que tem que dosar muito, né? Eu acho que tem que dosar muito. Ele sugeriu que o Congresso Nacional criasse um órgão regulador independente e autônomo, quase que uma agência reguladora. Então, assim, para supervisionar as atividades das plataformas de uma forma geral. Então, eu acho assim, é quase que uma. Eu não vou. Eu acho que é quase que uma censura essa regulação. Então, Sim. porque é complicado, né? As regulações a vinda do Estado em termos de tecnologia, elas às vezes sempre vão a mais do que o necessário. Tá? Uhum. E ele fala que até a criação desse órgão de supervisão, as plataformas deveriam publicar relatórios anuais ali de transparência, informando suas práticas, informando o que elas têm feito para proibir, para mitigar esses danos. Isso tudo é custo. Isso tudo vai gerar custo operacional. Mas, de toda forma, assim, pegando o voto completo, né, o que ele quis colocar ali em termos de contribuição, eu acho que ele buscou equilibrar. Ele buscou equilibrar, por isso que eu disse que é um voto aristotélico, ele buscou equilibrar, de um lado, a proteção dos direitos fundamentais, que tem que ser protegida, né, a preservação de liberdade de expressão, de um lado, propor nenhum modelo de responsabilização que ficasse, né, no meio termo, que levasse em conta a complexidade do ambiente digital e não simplesmente fosse algo tão objetivo como acontece em outras questões jurídicas. Né? E, de outro lado, a necessidade de regulação adequada das plataformas. O que eu já tenho assim, né? Porque esse adequada tem que ser também interpretado. O Adequada não que é pode ser adequada, exagerada. né? Adequada não pode ser exagerada. Adequada não pode ir para além dos limites. E falando em digital, isso é muito. A gente está falando de uma linha muito tênue ali. Sim. Professor, dentro disso que o professor está falando, né, desse voto meio termo do Barroso, que previu a responsabilização subjetiva, há ainda uma preocupação. Porque existem assuntos que são muito técnicos para a plataforma avaliar. Né? Então, por exemplo, um assunto que está sempre no auge é a questão da violação ou não do Estado Democrático de Direito. Então, imagina que alguém tenha feito uma postagem questionando ali as urnas eletrônicas ou o nosso processo eleitoral. Imagine que outra pessoa tenha notificado a rede social falando que aquela postagem seria uma forma de violar nosso Estado Democrático de Direito. Talvez a plataforma, na dúvida e com receio de ser responsabilizada futuramente, retire. Isso não pode ensejar uma certa censura? Porque se eu fosse advogada da plataforma, eu falava, na dúvida, tira. Porque isso pode ensejar uma responsabilização. O que o ministro Luiz Fux propôs? Uma inversão do ônus. Uma inversão do ônus no sentido de, ok, se não, na dúvida, tira, e se não for, prove então que não é e a gente volta a postar. Esse é o entendimento dele, né? A gente vê que é totalmente pró-Estado. Primeiro atira, depois pergunta. E na prática pode não funcionar, porque às vezes é uma pessoa que não tem condições de ficar contratando advogado, acionando o judiciário para manter ali uma postagem que foi feita. A maioria, exatamente. É por isso que é um caso complexo, é um caso que está sendo julgado assim
muito cuidadosamente. Os votos, eles estão longos, eles estão eruditos, eles estão... Eu recomendo aqui, aqueles que tiverem interesse em fazer a leitura do voto do Dias Toffoli, voto do Fux, o voto do Barroso até então. São votos muito bem fundamentados, obviamente, cada um com a sua posição ali principal, né? Mas, a meu ver, nenhum deles até então conseguiu resolver a questão de uma forma assim perfeita. O melhor deles, a meu ver, até então, o que está avançando na discussão é o do ministro Barroso. Mas, de fato, a gente continua tendo violação de direito, se essa questão permanecer. Se haver a necessidade de remover previamente o conteúdo, sendo que não há ali violação, mas na dúvida a plataforma remove. Agora, a não ser que a plataforma contratualize. A contratualização da possibilidade de remoção já amenizaria, né? Já daria uma amaciada aí na censura. Porque a contratualização significa que a outra parte está de acordo. Tipo, se eu tiver dúvida do seu conteúdo, eu vou tirar. Entendi. E já tem, né? Já existe dispositivo, só que ninguém lê. Ninguém, na hora que está ali fazendo um perfil, para ler as normas, os contratos. Mas, sim, eu acho que a depender da situação pode gerar continuar gerando uma censura prévia. Acho que uma forma de contornar essa situação é contratualizando. O professor acha que essa contratualização não poderia ser questionada no judiciário? Porque, assim, é um ambiente de adesão, privado, né? Não, e é um ambiente privado, né? Mas, por outro lado, tem se mostrado um ambiente de manifestação pública. A gente viu, por exemplo, recentemente, a questão do Pix, né? Que as redes sociais se mostraram ali uma grande praça pública. Então, assim, será que tratá-lo de forma privada seria, né, adequado? Será que isso não poderia ser questionado? Pois é, eu ainda tenho minhas dúvidas se isso ainda se pode ser questionado com relação a tratar isso de maneira pública, porque a base é muito nítida, né? A base, a gente está dentro de um ambiente privado. Sim. Embora esse ambiente privado permita o exercício, a manifestação de opiniões públicas, de opiniões privadas que se tornam públicas, né? Continua privado. A estrutura é privada, sim, o ambiente é privado. Então, é complicado. Eu se fosse me perguntar, né, eu não gostaria de responsabilizar de uma forma integral as plataformas. Mas eu acho que, por enquanto, eu estou mais com o ministro Barroso. Sim. Numa tendência de buscar a virtude, buscar o meio termo. Sim. Porque a gente tem que reconhecer que não é só a constitucionalidade do artigo 19 que está em jogo aqui. A constitucionalidade do 19 é o principal, mas a gente está em jogo aqui outras questões. Eu até trouxe aqui a liberdade de expressão e prevenção de direitos fundamentais, para se evitar ali a censura, se há o dever ou não de fiscalização prévia. Sim. Então, isso tudo está em jogo ali. Isso tudo vai refletir, seja na Meta, no Facebook, no Instagram, seja no menorzinho lá, que criar uma plataforma menor que não tem condição nenhuma de fazer esse tipo de fiscalização. Sim. Então, a depender do que eles decidirem aqui, porque a gente costuma ver só essas plataformas gigantes. Só Facebook, Google, Instagram, etc. Mas e os menores? E o menorzinho que criar uma plataforma... eu mesmo tinha uma ideia de criar uma plataforma social, profissional. Eu não ia ter a início de fazer isso tudo que vai ficar previsto aqui. Pode até inviabilizar, né? Pode inviabilizar no início. Então, é por isso que eu penso, gente, a depender da quantidade de regulação
que vier vai inviabilizar, porque a gente vê de novo, são as grandes empresas, são as grandes plataformas. Sim. A gente não vê as startups ali que estão querendo criar plataformas de tudo quanto é assunto. Então, Sim. isso é muito importante. A gente tem que ampliar os horizontes. E tem argumentos favoráveis para os dois lados, né? Um argumento aqui, eu tinha até separado favorável, dois argumentos favoráveis à responsabilização sem ordem. A proteção mais eficaz Uhum. de direitos, né? Permitindo que as vítimas de conteúdo obtenham ali uma reparação mais rápida, sem buscar a burocracia do judiciário. E um dever, por outro lado, das plataformas de diligência, um dever um pouco mais apurado, né? Uhum. Mas argumentos contra, risco de censura prévia, Uhum. de outro lado, se eu tiver que depender se eu puder responsabilizar sem ser uma decisão judicial, eu estou quase que instaurando a censura prévia. Dificuldade de monitoramento das plataformas de uma forma geral. A gente tem argumentos para os dois lados. Sim. A gente tem argumentos para os dois lados. Agora a gente tem que tentar olhar para a sociedade, né? Não só para os usuários, que é a nossa tendência às vezes, né? A tendência da maioria é tentar olhar só para o lado dos usuários, a gente tem que olhar para o lado das plataformas. Os usuários dependem das plataformas. Sim. Quantos negócios são gerados pelas plataformas? Quantas empresas dependem das plataformas? Então a gente precisa delas hoje, em dia. Então a gente não pode também querer estrangular. Não pode querer estrangular. Eu acho que isso é muito assim, a gente tem que ser muito. Os ministros têm que ser muito. Tem que ter muita sensibilidade nessa hora, porque não é uma questão fácil, é uma questão que vai ter vários reflexos, vão ter várias consequências para um lado ou para o outro. Professor, nós já estamos encerrando, então eu quero fazer a última pergunta, né? A gente já viu que é um tema muito complexo. Quais são os desafios aí que nós vamos enfrentar? Olha, eu acho que são 4 desafios. 4 desafios que a gente tem que pensar e repensar. Tem que escutar mais as plataformas, tem que escutar mais usuários, tem que escutar a sociedade de uma forma geral que possa contribuir. A primeira delas é a definição de conteúdos ilícitos. Então a gente tem que estabelecer ali, e como estabelecer, eu acho que isso é um ponto muito difícil, mas estabelecer critérios claros para identificar quais conteúdos devem ser removidos sem ordem judicial. Porque, pelo andar da carruagem, né, a gente já tem 3 votos aqui, pelo andar da carruagem, o artigo 19, ele é inconstitucional e vai ser considerado constitucional no sentido de responsabilizar. Então a gente tem que definir o que pode se responsabilizar sem ordem judicial. Segundo desafio, que envolve um equilíbrio de direitos aí, né? Eu acho que a gente tem que buscar conciliar a proteção de direitos individuais com a manutenção da liberdade de expressão e evitar censura. É um outro ponto. É uma linha muito tênue. Se a gente pesar a balança para o lado, a gente vai proteger demais, mas vai ter problema de censura. Se a gente quiser evitar demais censura, vai abrir direitos fundamentais. Então, assim, a gente tem que tentar até que ponto a gente vai conseguir manter essa balança ali equilibrada. Um terceiro desafio, ele está ali no entorno da capacidade técnica das plataformas. As plataformas, elas conseguem, né, avaliar a viabilidade técnica e operacional para monitorar e moderar conteúdo de forma eficaz. A gente vai ter que avaliar isso tudo. Isso tudo vai ter que ser avaliado. Quem vai avaliar isso? Não vai ser o judiciário. Não vai ser o judiciário que vai avaliar. Será que vai ser o órgão que o ministro Barroso está querendo essa agência criar? reguladora? E esse quarto desafio que eu coloco a partir do que a gente tem até então, eu acho que é isso, é a questão da regulação e supervisão, né? Definir qual é o papel do Estado nisso tudo, definir qual é o papel do Estado, definir quais serão órgãos reguladores nessa supervisão das atividades das plataformas e garantir, né, que eles cumpram de fato ali as suas responsabilidades sem comprometer a inovação, porque quanto mais a gente regula, mais amarrado a gente fica e mais dificulta a inovação
em termos de tecnologia. Então, sem comprometer a inovação e a liberdade na internet, porque isso aqui que eu acho fundamental. A inovação e a liberdade que a internet propõe, elas têm que ser mantidas. E quanto mais regulação, menos a gente vai ter de liberdade, menos a gente vai ter de possibilidade de inovar. Então, isso tem que ser garantido. A gente tem que buscar preservar isso aqui. E por isso que esse julgamento é muito importante, porque a depender se eles pesam a mão demais para um lado, se eles pesam a mão demais para o outro, a gente vai sair perdendo nisso aqui. Muito embora os votos ainda dos ministros estejam ainda divergentes, né, entre eles, esse julgamento está só no início, são 11 ministros. A gente ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. E, paralelamente a isso, como eu já disse aqui, tem uma ação direta de inconstitucionalidade sendo também tratada no Supremo, que é a ação direta de inconstitucionalidade 5527, que vai e que tem como pano de fundo aquela situação do bloqueio, né, entre aspas, do WhatsApp, que a gente já vivenciou mais de uma vez, com a sanção de suspensão temporária das atividades, em razão da negativa de fornecimento dos dados dos infratores lá da prática de crime pela plataforma, sob a alegação de que eles não tinham como fornecer esses dados. E aí, hoje, né, PL apresentou, o partido, né, apresentou essa ação direta de inconstitucionalidade, tratando do artigo 10 da lei do Marco Civil da Internet, que versa sobre o sigilo das comunicações, e o artigo 12, que vai trazer os aspectos sobre as sanções, né, suspensão temporária e sobre a proibição do exercício das atividades, o que é muito perigoso, né? É muito perigoso, porque isso viola os princípios da liberdade de comunicação, viola o princípio da proporcionalidade, a gente usa um tiro de canhão para matar uma formiguinha, e toda a sociedade é prejudicada com a suspensão, ainda mais o WhatsApp, que hoje todo mundo depende do WhatsApp. Sim, tem empresas que se comunicam por WhatsApp, né? Todos os setores se comunicam por WhatsApp. Então, eu acho que essa ação direta de inconstitucionalidade ela tem que ser analisada em conjunto com os outros dois recursos extraordinários e com outros que vão chegar, com certeza, mas isso daqui só está no começo. Então, a ação direta de inconstitucionalidade ela foi distribuída para a ministra Rosa Weber, que já realizou audiências públicas para debater o tema, né, com especialistas, e o julgamento ainda está pendente de conclusão no Supremo. Então, são casos aí que vão correr em paralelo, que são importantes, são necessários e que vão trazer muitas consequências aí, seja na esfera privada, seja na esfera pública, na esfera privada individual, na esfera privada das pessoas jurídicas, seja na esfera pública. Professor, eu achei que foi muito bom, muito esclarecedor, e nós vamos ter que acompanhar muito, né, as cenas do próximo capítulo. É igual novela isso aqui. Exato. Por hora, então, eu queria que o professor olhasse para as câmeras, desse o seu recado, onde as pessoas podem te encontrar. Pessoal, primeiramente, né, eu agradeço muito o convite da Rayane para participar, incentivo projetos como esse dela, que faz com que a comunidade, de uma forma geral, se aproxime das grandes questões tratadas no âmbito do direito, que são questões que, a princípio, aparentam estar distantes, mas estão mais próximas do que a gente imagina. Eu estou lá nas plataformas digitais também, espero não ser nunca responsabilizado, mas estou lá nas plataformas digitais também, Davi França Carvalho, meu Davi tem o D no final, seja no davi.franca.carvalho, seja no Instagram, seja no Facebook. Muito obrigado, Rayane, mais uma vez. Professor, eu que agradeço. Agradeço também quem nos está assistindo por acompanhar até aqui. Se gostou, comente, compartilha, dá um like, que é muito importante para a gente. Muito obrigada, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.